Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 a 6. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos e irmãs, comer e beber é, sem dúvida alguma, uma das necessidades mais fundamentais da vida humana, para a manutenção da vida humana. Há outras necessidades básicas, talvez até mais essenciais, que temos, como o ar que respiramos. Ninguém consegue viver sem respirar, mas também ninguém consegue subsistir, ninguém consegue viver sem o alimento, sem comer e sem beber. E o nosso texto, versículo 6, a quarta bem-aventurança, declara que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os irmãos têm acompanhado essa exposição que nós estamos fazendo já há alguns domingos no Evangelho de Mateus e têm acompanhado particularmente a exposição do Sermão do Monte, de forma especial, essas primeiras bem-aventuranças que nós estivemos considerando aqui dos domingos anteriores. E à medida que nós vamos estudando cada uma dessas bem-aventuranças, eu tenho procurado ressaltar desde o início que essas bem-aventuranças não se referem a bênçãos materiais ou bênçãos de natureza ordinária, mas elas se referem a bênçãos de natureza espiritual. Assim sendo, os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, não se refere à pobreza material ou à pobreza financeira, mas sim ao reconhecimento sincero da condição de miséria espiritual, de indigência espiritual mesmo, em que todo ser humano vem a esse mundo. Assim também, os que choram não são os que são acometidos por qualquer tristeza, mas sim aqueles que choram por causa do pecado, aqueles que lamentam e que se entristecem profundamente por causa da sua natureza pecaminosa, corrompida. Isto é, a segunda bem-aventurança diz respeito à tristeza genuína pelo pecado, ou seja, diz respeito ao arrependimento. E a terceira bem-aventurança, que consideramos no domingo passado, não é diferente. Ela também faz parte da cadeia que nós estamos considerando, isto é, cada bem-aventurança procede da outra. Os que choram são aqueles que perceberam a sua corrupção, o seu pecado, o seu estado de depravação, a sua condição de indigentes espirituais, e os mansos são os que choram. Os mansos são aqueles que, exatamente por descobrirem o estado em que se encontram, de miséria e de indigência espiritual,
e por se entristecerem e lamentarem o estado em que se encontram, eles então são humilhados diante de Deus, não poderia ser diferente. Eles então tornam-se, como crianças, submissos à vontade revelada do Senhor, e então passam a ter atitude tolerante para com os outros, uma vez que estão sendo objetos da graça e da misericórdia de Deus, e a si mesmos se reconhecem pecadores, corrompidos, em estado de miséria e de indigência espiritual. E ao chegarmos no versículo 6, na quarta bem-aventurança, onde lemos que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, não podemos imaginar que tenhamos aqui alguma coisa diferente. Não podemos compreender que aqui tenhamos alguma referência à sede de justiça como sendo justiça humana ou vingança humana ou qualquer coisa dessa natureza. Não. Aqui também temos uma bênção de natureza espiritual que na realidade só pode ser experimentada por aqueles descritos anteriormente como pobres de espírito, por aqueles descritos anteriormente como os que choram e por aqueles descritos anteriormente como os mansos que herdarão a terra. Mas eu convido os irmãos a refletirem comigo um pouco mais, de forma um pouco mais pormenorizada, sobre o significado dessa quarta bem-aventurança. E quero fazer isso chamando a atenção dos irmãos, primeiro, para o que o Senhor Jesus quer dizer por fome e sede nesse versículo. Depois, o que ele quer dizer por justiça e, finalmente, o que ele quer dizer por serão fartos. Ou, em outras palavras, quero chamar a atenção dos irmãos para a necessidade indicada na expressão fome e sede, para o objeto dessa fome e dessa sede, a justiça, e para a razão ou o resultado anexado ou anexada a essa bem-aventurança, isto é, serão fartos. Então, observemos, meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, o que é que o Senhor Jesus quer dizer com a expressão fome e sede. Já mencionei, mas chamo novamente a atenção para o fato de que fome e sede são necessidades fundamentais para a manutenção da vida. São necessidades básicas, são necessidades indispensáveis, são necessidades urgentes. E quando o Senhor Jesus expressa essa bem-aventurança, fazendo uso desses termos, ele está, na realidade, comparando uma necessidade espiritual com necessidades materiais, com necessidades físicas. E ele está chamando a atenção exatamente para o fato de que o ser humano tem necessidades espirituais tão urgentes, tão indispensáveis de ser satisfeitas, para serem satisfeitas, tão fundamentais, tão indispensáveis como a fome e a sede. É bem provável que quando nós lemos essa expressão, falando de fome e sede, nós interpretemos o que o Senhor Jesus quer dizer aqui à luz da nossa experiência. E cá para nós, a nossa experiência provavelmente não é muito boa, é muito
muito superficial para compreendermos o significado de fome e sede de justiça. Muito provavelmente a maioria de nós não sabe mesmo o que é fome. Muito provavelmente a maioria de nós identifica a fome com aquela vontade de comer e sede com aquela vontade de beber, que nós sentimos quando nós passamos aí algumas horas sem comer, quando passa da hora do almoço ou da hora do jantar, ou então estamos em alguma condição que não podemos nos alimentar ou não podemos saciar uma sede imediata. Dificilmente alguém de nós já passou por fome mesmo, por sede mesmo, por realmente não ter o que comer, por passar dias sem ter o que comer e se encontrar em uma determinada condição e de não poder beber. Quando a gente lê acerca de pessoas que foram náufragas e que se encontram em determinadas condições que não têm de fato água para beber, ou que se encontram num deserto e tem que passar de fato não apenas horas, mas dias sem poder colocar saciar a sede e então ter um copo de água para beber, aí então provavelmente se passássemos por uma experiência dessa natureza, nós entenderíamos essas expressões fome e sede de uma maneira diferente daquela que nós, com o nosso conforto, com as facilidades da vida, entendemos por essas expressões fome e sede. Tem fome e sede e fome e sede. Tem fome e sede apenas quando o nosso estômago está dizendo que está precisando de comida e a nossa garganta e língua e boca seca pedem por um pouco de água, mas, meus irmãos, há uma condição muito premente, muito urgente mesmo de alimento, quando a pessoa, se de fato não comer e não beber, vai morrer diante da necessidade e da carência pela qual está passando. Tão necessárias são o alimento e a água para a vida humana, que se nós não comermos e não bebermos, nós morremos, simplesmente nós morremos. E é pensando nisso, irmãos e irmãs, que nós podemos compreender um pouco mais o significado daquilo que o Senhor Jesus diz aqui. Ele está dizendo que felizes, genuinamente felizes, bem-aventurados, são aqueles que, pela misericórdia e graça de Deus, têm para com a justiça a mesma necessidade, sentem para com a justiça a mesma necessidade que sentem as pessoas que estão famintas e sedentas, ou seja, pessoas que têm apetite pela justiça, pessoas que de fato podem ser descritas como famintas e sedentas de justiça. Há várias passagens bíblicas que nos ensinam que, de fato, nós, homens naturais, na condição em que viemos a este mundo, não temos justiça própria. Há várias passagens bíblicas que ressaltam de uma maneira muito vívida e muito real esse fato. Nós lemos em Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossas justiças, segundo essa passagem bíblica, são como trapos de imundícia. E quando lemos Isaías 64, versículo 6, logo nos lembramos da passagem bem conhecida de Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, onde nós lemos que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda,
não há quem busque a Deus. Quando o apóstolo Paulo vem nesses capítulos demonstrando a corrupção, a pecaminosidade, tanto de gentios como de judeus, ele chega nesse versículo 9 do capítulo, a partir do versículo 9 do capítulo 3, a uma conclusão. Ele mesmo pergunta: que se conclui? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E é aí que ele chega no versículo 10, onde ele declara que está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a condição, segundo a Bíblia, da qual todo ser humano vem a esse mundo: indigno, sem justiça própria, absolutamente imerecedor da graça de Deus. E segundo a Bíblia, pessoa alguma, homem algum, ser humano algum, por si só, pode suprir essa necessidade de justiça. Alguns se iludem com a ideia de que tem justiça própria, de que de alguma maneira eles serão considerados e declarados justos diante de Deus pelas boas obras que fazem ou pela boa conduta que eles procuram demonstrar ou com a qual eles procuram se relacionar com as pessoas. Mas, meus irmãos, a Bíblia ensina que diante de Deus só podem ser considerados atos de justiça aqueles atos que são realizados como que atos de culto, ou seja, para agradar a Deus e glorificar a Deus. Qualquer boa obra que não é realizada como fruto da graça de Deus e como um ato de culto, como propósito de agradar a Deus e cultuar a Deus e glorificar a Deus, aos olhos de Deus, são justiça humana, são justiça própria, não tem valor aos olhos do Senhor e, portanto, não passam de trapos de imundícia. O que o nosso texto está dizendo, na sequência dessas bem-aventuranças, é que aquelas pessoas que, pela graça de Deus, foram consideradas, foram levadas a compreender o estado de pecaminosidade em que elas se encontram, e que foram levadas pelo mesmo Espírito Santo a se entristecerem por causa dessa situação e dessa condição, e a lamentar e chorar e se arrepender do estado de miséria e de pecado em que se encontram, e que então foram humilhadas e se tornaram como crianças e mansas diante do Senhor. Essas pessoas, pela mesma graça e misericórdia de Deus e pela mesma ação do Espírito Santo de Deus, elas passam a experimentar um desejo profundo e um apetite profundo para alcançar aquilo que elas passam a reconhecer que elas não têm e a reconhecer que elas não podem conseguir e alcançar por justiça própria, ou por mérito próprio, ou por virtude própria, ou por qualquer ato próprio. Elas passam a, reconhecendo a corrupção do seu coração e o estado de miséria em que se encontram, e tristes por isso, elas passam a desejar, como desejam comida e como anelam por água, elas passam a anelar e a desejar serem consideradas justas diante do Senhor. E esse é o objeto do desejo, do anelo, da necessidade a que o Senhor Jesus faz referência nessa quarta bem-aventurança. O desejo, o anelo, a fome, a
a sede é por justiça. Mas nós precisamos compreender o que é que o Senhor Jesus quer dizer por justiça. Ele não está se referindo à justiça humana de forma alguma, como eu já ressaltei. O que o Senhor Jesus está dizendo é que são bem-aventurados aqueles que, pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus, eles, convencidos da iniquidade do pecado, eles passam a desejar ardentemente, eles passam a anelar sinceramente, assim como nós anelamos sinceramente por fome, por comida e bebida, quando nós estamos com sede, e não há que questionar isso, não é? Quando o tempo passa e nós não nos alimentamos e não bebemos, não há nenhuma falsidade na fome, ela é real mesmo, ela é sincera mesmo. Assim também, aqueles que veem o estado de corrupção do seu coração, o estado de pecado do seu coração, essas pessoas passam, pela graça e misericórdia de Deus, conduzidas ao arrependimento, a desejar sinceramente, anelar profundamente, alcançar justiça, a ser consideradas justas diante do Senhor. O termo justiça aqui aplicado é empregado na Bíblia de forma variada, mas de um modo geral para designar, em primeiro lugar, a justiça de Cristo. É a doutrina bíblica da justificação. O termo aqui utilizado para justiça designa a obra que Cristo realiza por nós, através da qual Ele expia a culpa dos nossos pecados, Ele paga a culpa dos nossos pecados e atribui justiça pela sua graça, mediante a fé, a todos quantos, reconhecendo a sua pecaminosidade, se arrependendo do seu pecado, vão a Ele em busca de justiça e de retidão e alcançam justiça e retidão em Cristo. No mesmo Sermão do Monte, aqui no capítulo 5, no versículo 20, o Senhor Jesus declara que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. O tema geral do Evangelho de Jesus é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças abordam o reino dos céus. E Jesus diz que se nós formos depender da nossa justiça, da nossa retidão moral, dos nossos méritos, nós não entraremos no reino dos céus. E quando ele faz referência aos fariseus, os fariseus eram bastante estritos na sua religião. Mas eles tinham um grande problema. Eles consideravam que, ao procurarem cumprir a lei, e por não quebrarem de forma flagrante a lei, eles eram considerados justos diante de Deus. Mas a justiça dos fariseus era normalmente uma justiça para ser mostrada pelos homens. Ainda aqui mesmo no Sermão do Monte, no capítulo 6, o Senhor Jesus adverte contra os fariseus, porque eles procuravam justiça própria para demonstrar para as pessoas. Quando eles davam esmolas, eles tocavam trombeta para que todo mundo soubesse que eles estavam dando esmolas, e aí então pudessem aplaudir a abnegação deles, dizendo: vejam como eles são misericordiosos. Quando eles oravam, gostavam de fazer isso de forma pública, no canto das praças, para que as pessoas pudessem ver e exaltar a justiça deles e reconhecerem: vejam como eles são piedosos.
E quando eles jejuavam, eles gostavam de mostrar o rosto transfigurado, para que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando e assim notassem, vejam como eles são pessoas piedosas. Mas Jesus diz que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça externa dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E a questão é, aonde nós vamos conseguir essa justiça? Como nós vamos alcançar essa justiça? Que justiça é essa que nos qualificará e nos habilitará e excederá em muito a justiça dos fariseus e nos habilitará a entrar no reino dos céus? Eu creio que se nós formos sinceros, todos nós haveremos de reconhecer que o nosso termômetro espiritual tende a aumentar quando as pessoas estão olhando para nós. Essa tendência pecaminosa e farisaica que nós trazemos no nosso coração. Mas a advertência de Jesus é muito contundente, meus irmãos. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E por isso Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a justiça a que Jesus se refere aqui, em primeiro lugar, é exatamente essa justiça que nós podemos chamar de justiça forense, é a justiça legal, é a imputação da justiça que Cristo alcançou a todos quantos pela fé não confiarem em justiça própria, mas se confiarem exclusivamente à justiça que Cristo alcançou para nós. O Senhor Jesus veio a esse mundo e viveu vida absolutamente íntegra, reta, sem nenhum pecado, sendo completamente obediente à lei de Deus, e alcançou justiça e oferece a todos quantos creem na suficiência e na eficácia da sua obra salvadora, da sua obra redentora, através da sua morte e do seu sangue derramado por nós na cruz. E na realidade, meus irmãos e irmãs, só serão justos aqueles que forem revestidos da justiça de Cristo. Nosso Deus é absolutamente santo, Ele é totalmente santo, Ele é perfeitamente santo, e santíssimo como Ele é, Ele não suporta qualquer convivência com o pecado. Assim sendo, Ele jamais poderia salvar alguém que tivesse qualquer pecado. E quem de nós, portanto, pode por si próprio reivindicar justiça que venha a apaziguar e satisfazer a justiça e a santidade de Deus? Ninguém. Mas graças a Deus, e essa é a grande boa nova do Evangelho, que aquilo que era impossível ao homem fazer, isso o Senhor mesmo fez na pessoa do seu Filho, enviando o seu Filho para cumprir a lei e morrer em nosso lugar e oferecer gratuitamente justiça a todos quantos confiarem nele, arrependidos do seu pecado e sem justiça própria, buscarem justiça, a justiça que Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. A nossa tradução talvez não indique muito bem, mas na língua original no grego, quando nós lemos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a palavra justiça no grego tem artigo. O grego não tem artigo indefinido, o grego só tem artigo definido. Quando o grego utiliza o artigo é porque normalmente ele está expressando a ideia de definição. Portanto, até poderíamos traduzir bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, e não de justiça, porque o texto fala de uma justiça específica, não é qualquer justiça, não é fome e sede
de justiça em termos gerais, mas é fome e sede da justiça, a única justiça. É fome e sede da justiça que Cristo alcançou para nós através da sua vida e da sua morte redentora, expiatória na cruz do Calvário. Essa é a bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que, pelo Espírito Santo de Deus, convencidos da sua iniquidade e do seu pecado, e levados ao arrependimento, a um estado de humilhação, agora desejam essa justiça que só Cristo, na realidade, pode oferecer. Anelam, assim como anelam pela comida quando estão absolutamente famintos e sedentos, agora anelam de forma desesperada essa justiça, porque sabem que se eles não alcançarem, eles perecerão, como perecerão aqueles famintos e sedentos que não têm fome, que não têm comida, nem água para saciar a fome e a sede. É, de fato, uma necessidade urgente, uma necessidade espiritual indispensável, uma necessidade espiritual premente, sem a que perecerão todos aqueles que não forem saciados pela justiça que Cristo Jesus alcançou para nós através da sua morte na cruz do Calvário. Há várias passagens bíblicas, meus irmãos, que falam dessa justiça e nos ajudam a entender o que o Senhor Jesus tem em mente aqui. Posso ler apenas duas dessas passagens. Uma em Romanos, no capítulo 1, na passagem conhecidíssima, no versículo 17, mas eu leio o versículo 16 também. Pois não me envergonho do Evangelho, declarou o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus, essa é a justiça, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa é a justiça acerca da qual bem-aventurados são os que o Espírito Santo de Deus produzem no seu estômago espiritual essa fome insaciável, essa sede insaciável de justiça. É a justiça que vem pela fé, é a justiça de Deus, é a justiça que se revela no Evangelho. Essa é a justiça que vivifica o justo, a justiça que vem de Deus. Mas há um outro versículo, talvez seja o versículo bíblico que melhor condense o Evangelho. Não sei se há um outro versículo teologicamente tão significativo como o último versículo do capítulo 5 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vou ler a partir do versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E no versículo 21, o apóstolo Paulo declara: aquele que não conheceu o pecado, isto é, a Cristo, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, isto é, Deus o enviou para que nascesse de mulher, nascesse sobre a lei, e então carregasse sobre si a culpa dos pecados dos seus eleitos, para que ele então, morrendo na cruz, levasse sobre si o salário do pecado, que é a morte, e então nos tornasse justos diante de Deus, pela justiça que ele mesmo alcançou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus diz:
nessa quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele está em primeiro lugar dizendo, bem-aventurados aqueles que têm, pelo Espírito Santo de Deus, apetite sério, urgente, profundo, por se tornar justo diante de Deus. E isso só pode ser satisfeito através da justiça de Cristo. Mas certamente, meus irmãos, o Senhor Jesus não se refere aqui, por justiça, apenas a essa justiça que teologicamente nós chamamos de justiça forense, essa imputação da justiça de Cristo àqueles que se confiam à graça e à misericórdia de Deus em Cristo. Mas ele se refere aqui também àquilo que podemos chamar de justiça moral ou de retidão moral. Bem-aventurados não apenas aqueles que iniciam no caminho da justiça, sendo justificados pela justiça de Cristo, mas bem-aventurados aqueles que, uma vez iniciados nesse caminho, eles passam agora a desejar expressar na sua vida, a revelar na sua vida, a viver a justiça de Cristo, a viver de forma que Cristo mesmo viveu. Com certeza, esse versículo não se refere apenas à justiça forense, à justiça imputada, mas se refere também à justiça infundida, à capacidade que o crente em Cristo, em cujo coração o Espírito Santo de Deus habita, agora tem, que não tinha antes, de responder positivamente à lei de Deus, à vontade revelada de Deus, e a agir de forma a agradar a Deus, a honrar a Deus e a glorificar o nome de Deus. Bem-aventurados são não aqueles que, convencidos inicialmente da iniquidade do pecado e conduzidos ao arrependimento, os que choram, são humildemente, passam humildemente a desejar e anelar serem justificados diante do Senhor para serem salvos. Mas bem-aventurados são os crentes, que uma vez justificados por Cristo, eles passam agora a desejar cada vez mais, desejarem refletir a justiça de Cristo, passam a desejar cada vez mais a alcançar a estatura da plenitude de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou em termos teológicos, eles passam a desejar a santificação, a serem santos, a serem justos, a serem tementes a Deus, a serem retos diante do Senhor. Refletindo sobre o assunto, durante a semana, eu pensei que essa justiça é como água salgada, no sentido de que quanto mais nós bebemos dela, mais sede nós temos. Justificados pela justiça de Cristo, cada vez que nós bebemos, somos plenamente saciados, mas mais nós temos necessidade da justiça de Cristo, e mais nós desejamos, mais sede nós temos, e mais nós anelamos refletir ou espelhar a retidão, a justiça moral e espiritual, a santidade com que o nosso Senhor Jesus viveu e demonstrou viver nessa vida. E mais ainda, meus irmãos, não apenas essa justiça forense, que nos é imputada, a justiça de Cristo, e não apenas, essa passagem certamente se refere à justiça moral ou infundida, aquela que Cristo nos concede por obra do seu Espírito, através da palavra, na nossa vida, operando em nós o querer e o realizar a sua vontade, mas também quase certamente o texto se refere àquilo que nós poderíamos chamar de justiça consumada,
ou de justiça escatológica, aquele estado de perfeição moral que nós só alcançaremos no novo céu e na nova terra. Aquele estado de perfeita retidão, quando não haverá mais pecado, quando nós teremos novo corpo, estaremos num estado de perfeição moral e numa condição em que nós não apenas poderemos não pecar, que é o estado em que nos encontramos, no estado de graça, mas estaremos na condição em que nós não mais poderemos pecar. Espelhando e refletindo com toda a pureza e genuinidade a justiça, a retidão e a santidade do nosso amado e bendito Salvador. Então, meus irmãos, essa bem-aventurança aponta para uma necessidade espiritual, a principal necessidade espiritual do ser humano, a necessidade de justiça diante de Deus, sem a qual pereceremos, morreremos, como morre de fome e de sede aqueles que não têm comida nem bebida. E essa passagem se refere a essa justiça de natureza espiritual, tanto a justiça de Cristo, que nos é imputada, como a justiça de Cristo, que nos é conferida, a santidade, a santificação progressiva por obra do Espírito Santo de Deus, e que o crente verdadeiro e genuíno em Cristo, ele inevitavelmente passa a desejar e a querer mais do que qualquer coisa no mundo e mais do que qualquer coisa na vida. A ser como seu Salvador, a ser como Cristo, a espelhar e a refletir a justiça do Senhor Jesus. Mas, finalmente, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o resultado ou a razão anexada a esse quarto mandamento. Bem-aventurados os que têm sede, fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou seja, eles serão satisfeitos. A palavra aqui dá a ideia de plena satisfação. Eles serão saciados, eles jamais serão frustrados, eles terão o seu desejo plenamente correspondido e satisfeitos, ou seja, eles serão saciados. E eles serão saciados por Deus. O texto não diz, serão saciados por Deus. Mas eu já chamei a atenção dos irmãos para uma característica gramatical da língua grega, conhecida como passivo divino. E aqui, novamente, nós encontramos, quando a voz passiva é indicada, evidentemente, neste caso, quem pratica a ação não é o sujeito, ele é objeto da ação, e então o passivo é indicado, não é indicado, mas está subentendido que quem realiza essa ação expressa pela voz passiva é Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos por Deus. Eles serão satisfeitos por Deus. E é exatamente isso que o texto quer nos dizer. E também aqui, meus irmãos, há várias passagens bíblicas que falam de Deus satisfazendo as necessidades mais prementes e mais profundas do homem que coloca nele a sua confiança. Salmo 34, versos 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes fartará. Os leões podem ter fome, com toda a sua força, eles podem ter fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes fartará, muito menos bem espiritual algum, necessário para a manutenção da nossa vida espiritual e para a nossa alegria, satisfação e bem-aventurança nos faltará. Salmo 107, versos 8 e 9. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa
e fartou de bens a alma faminta. Deus é assim descrito na Bíblia inúmeras vezes. Ele é aquele que dessedenta de fato o sedento, e é aquele que farta e sacia de fato e definitivamente a alma faminta. E é uma passagem no Novo Testamento bem conhecida nossa, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, em que, no capítulo 4 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz assim, versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Os irmãos lembram bem do episódio. Mas ele diz no verso 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa, meus irmãos, é uma das verdades mais claras e mais relevantes, mais importantes da Bíblia. O ser humano, ele tem uma fome e tem uma sede que nada nesse mundo pode satisfazer ou saciar. Nada. O ser humano pode tentar saciar a sua fome, a sua sede, com dinheiro, com estudo, com fama, com poder, com lazer, mas o ser humano tem um vazio no coração, um vazio na alma, que ele não consegue saciar, a não ser em Deus. Só Deus pode, na realidade, saciar a sede e a fome do ser humano. E certamente, quando o Senhor Jesus afirma que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão plenamente fartos, eles serão totalmente fartos, e eles serão fartos em todos os sentidos em que o termo justiça pode ser legitimamente aplicado nessa necessidade que eu acabei de considerar. Os que têm fome e sede da justiça de Cristo, ou seja, os que têm fome e sede dessa justiça forense, de serem considerados justos e retos diante de Deus, eles serão fartos, porque Cristo nos justifica plenamente, cabalmente, de uma vez por todas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão justificados em Cristo. Aquele que nos justificou diante de Deus, agora quem apresentará qualquer tipo de acusação ou condenação contra nós, se Jesus já apresentou a sua justiça perfeita, plena, cabal, diante de Deus, nos cobriu com ela e considerou a nossa. Quem nos acusará diante de Deus? Não há mais acusação contra nós. Fomos considerados plenamente justos na justiça de Cristo. A justiça de Cristo sacia e satisfaz completamente, não apenas a nossa fome e sede de sermos considerados justos diante de Deus, mas Ele satisfaz plenamente a própria justiça do Pai, a própria santidade de Deus, a própria retidão de Deus. Mas serão fartos também no sentido em que o termo também se refere com significado moral, isto é, não apenas seremos fartos, porque a justiça de Cristo nos será imputada, nos será considerada nossa, mas seremos fartos também, porque a justiça de Cristo nos será comunicada pelo Espírito Santo de Deus. Ainda ontem à noite, na nossa leitura, na exposição do pastor Lloyd Jones, da oração sacerdotal do Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, ele ressaltou a verdade bíblica de que Cristo está em nós. Pelo Espírito Santo de Deus, Cristo está em nós. E é exatamente porque Cristo está em nós, pelo seu Espírito, que o crente não apenas tem uma justiça
legal, ele não apenas é considerado justo por causa da justiça de Cristo, mas a justiça de Cristo nos é progressivamente infundida, comunicada pelo Espírito Santo de Deus mediante a palavra. Como eu disse, mais do que qualquer outra coisa na vida, o crente sincero, genuíno, ele tem fome e sede de justiça. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, mais do que avançar nos estudos, mais do que ganhar dinheiro, mais do que comprar uma boa casa, mais do que alcançar uma boa esposa, casar, mais do que qualquer bênção que Deus possa nos dar nessa vida, o crente sincero e genuíno, ele tem um apetite maior, um desejo maior, uma necessidade maior a ser satisfeita. É aquela necessidade que o apóstolo Paulo exclama em Romanos 7, quando ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu quero ser justo, eu quero ser reto, eu quero ser santo diante de Deus. Eu não quero em nada contrariar a vontade do meu Senhor. Não quero jamais entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser santo. É isso que o apóstolo Paulo diz. E esse é o desejo de todo crente sincero. Ser reto, ser santo, ser justo, não pecar, viver de forma agradável a Deus. E não apenas negativamente não pecar, mas positivamente se deleitar em realizar a vontade do seu Senhor. E esse desejo de justiça, louvado seja Deus, irmãos, por nós mesmos, nós não alcançamos, nós não conseguimos, nem conseguimos de forma plena e cabal nesta vida, mas conseguimos de forma genuína e verdadeira nessa vida, progressivamente nessa vida. O Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus são os instrumentos que Cristo utiliza para operar em nós o querer fazer a vontade de Deus e mais, realizar em nós progressivamente, mas verdadeiramente a vontade de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas, meus irmãos, esse texto, essa quarta bem-aventurança tem cumprimento e se realiza não somente quando nos é imputada a justiça de Cristo e quando nos é pelo seu Espírito Santo, nós somos movidos pelo seu Espírito e pela sua palavra a avançar em submissão à sua lei, à sua vontade revelada, mas ele é, na verdade, final, cabal e definitivamente, ou ela, a bem-aventurança, é final, cabal e definitivamente consumada nessa promessa. Serão fartos na glória, na eternidade. Não apenas uma referência à satisfação legal ou moral, mas a satisfação final, escatológica, que será realizada e cumprida plenamente, finalmente e cabalmente, quando eu e os irmãos estivermos na glória, com o corpo redimido, na presença do Senhor Jesus, quando não haverá mais pecado, nem corrupção, nem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas seremos apresentados ao Pai, pelo Filho, como uma noiva impecável, imaculada, perfeita, completamente santa. E essa é a promessa que nós aguardamos, anelamos e que será cumprida quando o Senhor Jesus retornar em glória e nosso corpo for revestido de incorruptibilidade e de impecaminosidade, se pudermos chamar assim, e então poderemos viver sem aquilo que mais nos angustia e mais nos entristece nesse mundo, que é o pecado e quando nós contrariamos a vontade do nosso Senhor, a vontade do nosso Salvador. Na realidade, meus irmãos, os irmãos certamente já perceberam, todas essas bem-aventuranças, elas terminam na glória.
Todas essas bem-aventuranças, elas como que nos remetem para o céu. E elas como que nos induzem e nos constrangem a inclinar o pensamento para as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, que se consumará na glória. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nesta vida é verdade, mas plenamente consolados na eternidade, na glória, quando já não haverá choro e toda lágrima será enxugada pelo nosso Salvador. E bem-aventurados os mansos, porque no estado eterno eles herdarão os novos céus e a nova terra. Essa promessa que vem sendo cumprida, mas que só se cumprirá cabalmente quando nós estivermos com o Senhor na glória e herdarmos novo céu e nova terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles são saciados, são fartos com a justiça de Cristo, são saciados, são fartos pela santificação do Espírito e serão finalmente, plenamente e cabalmente saciados quando no estado eterno não houver mais nenhuma ruga, nenhuma mácula, e eu e os irmãos e irmãs formos apresentados ao Pai como noiva sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum, sem ruga nenhuma, porque todo o pecado terá sido expiado, purgado, retirado, e nós seremos apresentados como noiva imaculada. Temos aqui, portanto, meus irmãos, nessa bem-aventurança, enorme encorajamento, conforto e encorajamento para nós. Encorajamento, primeiro, para aqueles que não conhecem ainda a Cristo como Salvador. Aqueles que ainda lutam para alcançar justiça própria. Aqueles que ainda se esforçam por, através de boas obras, de boas ações, ou qualquer coisa dessa espécie, de alguma maneira se apresentarem e alcançarem justiça diante de Deus. A justiça dos homens não sacia um passarinho, não sacia ninguém. Nós jamais seremos fartos, seremos justos aos olhos de Deus, se contarmos com a nossa justiça própria, com as nossas boas obras, com as nossas boas ações, ou com a nossa retidão moral. No máximo que você alcançará será a justiça dos fariseus, para mostrar aos outros que não passa de trapo de imundícia. E jamais alguém entrará no reino dos céus, se a sua justiça não exceder infinitamente, em muito, a justiça dos fariseus. Mas graças a Deus, aquilo que nós não podemos alcançar gratuitamente em Cristo Jesus. E essa é a grande boa nova do Evangelho, que aquilo que era impossível ao homem, porque estava enfermo, estava morto nos seus delitos e pecados, isso fez Deus, enviando o seu Filho, com uma natureza humana, para morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário, para ser feito pecado, como ele foi pecado, feito pecado, ou a culpa do pecado sobre ele, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, exatamente para que fôssemos saciados e satisfeitos com a justiça que ele alcançou através da sua vida íntegra, reta e da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Seja bem-aventurado e bem-aventurada. Aqui não diz que bem-aventurados são os que têm justiça, porque nós não temos justiça. Seja bem-aventurado com a misericórdia e graça de Deus, tendo profundo desejo de justiça, da justiça, a justiça, com artigo, a justiça que Cristo alcançou para nós, através da sua morte salvadora, redentora na cruz do Calvário. Não há outro caminho. Nem você, nem ninguém poderá operar essa salvação, essa justiça, só Cristo conquistou, e você só poderá ser farto
ser saciado através da justiça que Cristo alcançou, com a justiça que Cristo alcançou com a sua vida e a sua morte. Mas esse texto também tem uma lição para todos nós, que já fomos justificados em Cristo Jesus, que já anelamos, reconhecemos a nossa pecaminosidade, nos entristecemos pelo pecado, tivemos profundo desejo por sermos considerados justos diante de Deus, e a justiça de Cristo nos alcançou e fomos justificados. Esse texto nos fala também desse desejo profundo, como o desejo que temos por comida e por bebida, de sermos justos diante do Senhor, de vivermos vida íntegra, de vivermos vida reta, de vivermos vida santa. E se nós não vivermos assim, certamente não é porque falte provisão da parte de Deus, ou porque falte abastecimento do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, mas é pela nossa própria negligência, pela nossa própria falta, pelo nosso próprio pecado, porque colocamos outros desejos no lugar desse que deveria ser o desejo maior da nossa vida. Porque não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, para que a sua justiça nos seja acrescentada. Porque temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, temos a palavra de Deus para nos dirigir, e Deus nos dê a graça de, assim como desejamos profundamente e precisamos profundamente de justiça, o Espírito Santo de Deus coloque no nosso coração esse desejo maior do que qualquer outra coisa, sermos encontrados sempre justos diante de Deus, desejo por vivermos de forma agradável ao nosso Salvador e de forma a honrar e glorificar o nome do nosso Redentor. Se assim fizermos, estaremos entre aqueles de cujos olhos toda lágrima será enxugada e toda fome será satisfeita, toda sede será final, plena e cabalmente satisfeita pelo Senhor Jesus na glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que de nós, sinceramente, em todos os sentidos, possa ser dito o que o Senhor Jesus declarou nessa quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que Deus nos abençoe, irmãos.